No livro de João, capítulo 8, Jesus disse que Satanás é o pai da mentira e que nada do que ele diz é verdade. Por isso, o maior objetivo do diabo é enganar as pessoas para que elas não sigam os caminhos de Deus. E quando recebemos Jesus como nosso Salvador e decidimos obedecer os seus ensinamentos, o inimigo faz de tudo para tentar nos desviar do foco e voltarmos atrás em nossa decisão. Com isso, ele usa pessoas para nos convencer de que estamos perdendo tempo. Cria situações para gerar medo, dúvidas e sopra em nossos ouvidos que não conseguiremos vencer o pecado e sermos libertos completamente. Mas como Jesus disse, ele é um mentiroso. E se você souber quais são as mentiras mais comuns que ele quer que você acredite, ficará muito mais fácil derrotá-lo. Vamos ver quais são elas. A primeira mentira é que a palavra de Deus não é verdadeira. Essa é a principal mentira que o diabo quer que você e eu acreditemos. Ele costuma colocar em nossas mentes que a Bíblia é somente um livro escrito por homens e cheio de contradições. Mas pense numa coisa. Você acha que se ela não fosse inspirada por Deus, já não teria sido extinta da humanidade há muito tempo? Quantas guerras ocorreram para tentar destruí-la? Quantas pessoas foram perseguidas e mortas por acreditarem no que está escrito nela? No entanto, a Bíblia é o livro mais lido do mundo, e mesmo a ciência tem calculado a sua veracidade. Ela contém 66 livros escritos por cerca de 40 autores em épocas completamente diferentes, e todos eles se encaixam e apontam que Jesus é o Salvador enviado por Deus. É por isso que Satanás luta tanto para contestar a Bíblia, pois ele sabe que ela revela o plano de salvação para a humanidade, através de Jesus Cristo. Desde que Adão e Eva foram enganados pela serpente, o diabo vem fazendo as pessoas se rebelarem contra o que Deus diz. E com isso, mais e mais pessoas sofreram as graves consequências por desobedecerem ao Senhor. Lembre-se disso. O mundo não cumpre o que está escrito na Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo. Basta assistir aos jornais e você verá que tudo o que está escrito na Bíblia de Deus tem se cumprido fielmente. E com isso, mais e mais pessoas têm sofrido as graves consequências por desobedecerem ao Senhor. Lembre-se disso. O mundo não pode cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo. A segunda mentira é: Deus vai abrir uma exceção para você. O diabo sopra essa mentira em nossos ouvidos todos os dias. Pode cometer aquele pecado, você merece. Você já está na igreja há tantos anos. Por isso Deus não vai se importar se você der escapadinhas de vez em quando. No entanto, eu nunca vi Deus abrir exceções para ninguém, nem mesmo para os maiores homens da Bíblia. Davi, por exemplo, foi ungido rei de Israel e é considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas nem ele escapou das consequências dos seus erros. Ao se deitar com uma mulher casada, Davi sentiu o peso da mão de Deus, e dessa relação nasceu um filho, que veio a falecer, e ele passou dias e dias de muita dor e angústia. Veja o que a Bíblia diz. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta, e comentavam: enquanto a criança ainda está viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Perceba que Deus perdoou Davi e o livrou da morte. Da mesma forma, o Senhor te perdoa todas as vezes que você peca, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Cristo pagou por todos os pecados quando foi morto. Porém, diferente do que o diabo diz, isso não te livra das consequências do pecado. Portanto, não se esqueça, Deus não abre exceção quando fazemos o mal e permanecemos no erro intencionalmente. Por isso,
pense 2 vezes antes de se afastar dos caminhos de Deus, pois o preço pode ser muito alto. A terceira mentira: é possível ser cristão sem ir à igreja, sem ler a Bíblia e sem orar. Essa é uma das mentiras mais perigosas que o diabo quer que você acredite, pois ele não fica feliz quando alguém se converte e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas a verdade é que é uma pessoa que não se alimenta da palavra de Deus e não tem o costume de fazer as orações, se torna uma pessoa fraca. A Bíblia diz que aquele que não se reveste da armadura espiritual de Deus fica desprotegido dos ataques do maligno e pode ser derrotado com facilidade. Está escrito: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios capítulo 6. A quarta mentira do diabo é que todos os caminhos levam a Deus. Mas a verdade é que não há outros caminhos além de Jesus Cristo. Satanás cria e propaga novas religiões e filosofias que pregam a paz e o amor, como se fossem caminhos alternativos, que nos levam para o mesmo fim. Mas na verdade é que não há outros caminhos, a não ser Jesus Cristo. Veja o que a Bíblia diz: pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. 1 Timóteo. Por isso é importante reconhecer as mentiras do diabo e conhecer a verdade que está em Jesus. Meu nome é Eduardo Alves e eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Inscreva-se no canal e deixe o seu gostei. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos como esse para você.